Antes de sentar, abra comigo a palavra do Senhor em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 6. Quero pegar com os irmãos a partir do verso 11, capítulo 6, a partir do verso 11. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Você crê, meu irmão? Amém? A palavra do Senhor é o nosso alimento, é o pão vindo do céu. É o maná que Deus mandou sobre o seu povo enquanto eles caminhavam no deserto. E essa palavra, da mesma maneira, vai fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Acompanhe comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou o que parte do fiel tem com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei. Entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Podem tomar o seu lugar. Bênção de Deus. Essa palavra do Senhor é para nós nessa noite. Eu quero fazer aqui uma analogia, pois pelo Espírito Paulo exorta a igreja de Corinto à santidade. Fala assim comigo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos duas coisas muito importantes para nós. Uma é a salvação. A salvação já temos garantido para todo aquele que crê no Senhor Jesus, crê no coração e confessa com os lábios. Amém, meus irmãos? Isso é uma coisa. Porém, nós temos algo a mais que precisamos, e chama-se santificação. Eu quero fazer aqui uma analogia rápida para entendermos o que é que Paulo estava falando à igreja de Corinto e é para nós hoje. O povo do Senhor era um povo separado e escolhido, santo ao Senhor. E desse povo o Senhor separou levitas para servirem na casa do Senhor. E dos levitas ele separou os chamados sacerdotes para entrar na presença do Senhor. E o sacerdote ele tinha toda uma indumentária, uma roupa que o próprio Senhor Deus falou a Moisés. E uma coisa muito importante, eles tinham sobre a cabeça uma chamada mitra. E nessa mitra tinha uma frase numa placa de ouro, que estava escrito: Santo ao Senhor. Quer dizer, separado ao Senhor. Tudo isso já caiu por terra, pois quando o Senhor Jesus morreu por nós, derramou um precioso sangue, aquela cortina, aquele véu que separava já não separa mais. Amém, meus irmãos? Rasgou ao meio, caiu. E isso quer dizer o seguinte, que todos nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos um livre acesso ao Santo dos Santos, à presença do Senhor. E isso é bênção. Porém, os princípios de Deus de separação e santificação continuam latentes. E aqui, o Senhor, através de Paulo, pelo Espírito, chama a igreja de Corinto, e hoje a igreja aqui em Franca, a santificação. E se ele chama, se ele fala, é porque podemos sim, de repente, desviarmos do caminho da santificação. E ele começa a falar a respeito de comunhão entre luz e trevas, fiel e infiel. Ele começa a dizer aqui para não se prender em julgos desiguais. Eu não quero pegar nessa questão dos julgos desiguais hoje.
Mas quero fazer menção a algo aqui muito importante, interessante para nós meditarmos nessa noite. Está no verso 15, que diz o seguinte: a parte A desse versículo nos diz: e que concórdia há entre Cristo e Belial? Que concórdia há, que concordância, que harmonia há entre Cristo e Belial? E essa palavra Belial, essa palavra que eu quero estar meditando com os irmãos. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos a palavra e passamos por cima e não entendemos ou não sabemos o que quer dizer. E o que quer dizer Belial? Interessante que essa palavra Belial, ela aparece 27 vezes na Bíblia, 27, 26 vezes no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, que é essa aqui em 2 Coríntios. E é muito interessante nós prestarmos atenção que aparece justamente numa exortação à igreja, a nós, a respeito da santidade e da santificação. Então, obviamente, eu falo sempre, eu comento, o pessoal até brinca comigo, eu amo os detalhes da palavra. Então, se tem algo aqui, nós precisamos entender. O que o Senhor estava querendo dizer, quando numa exortação à igreja de Corinto, falou: olha, que comunhão tem aqueles que são de Cristo e aqueles que são de Belial? Obviamente, é algo importante, senão não estaria na palavra. Porque toda a Bíblia é inspirada por Deus, e é para o nosso proveito e para a nossa santificação. Você crê nisso? Então eu quero estar dando uma mexida aqui a respeito dessa questão de Belial. Eu fui na enciclopédia bíblica e peguei primeiro a etimologia dessa palavra. Belial em hebraico é uma junção de duas palavras, né? Que é Beli em hebraico, que quer dizer nada. Beli, que quer dizer negativo, falta, e ial em hebraico quer dizer sem nada. Então uma junção aqui, que se nós colocarmos no português, fica até uma coisa meio desconecta, é uma coisa diferente. Porém, à frente, continuando, nós vemos ali o que queria dizer Belial. Significa, não serve para nada, inútil, bom para coisa alguma, homem da iniquidade. Isso quer dizer Belial. E aqui então, nessa exortação à santificação, o Espírito Santo fala à igreja e fala conosco: olha, que comunhão tem aquele que não é bom para nada com Cristo, que é tudo. E é nisso que nós vamos hoje entender. Porque é importante entendermos esses princípios e o porquê desta palavra exortando-nos nessa noite. Então, como eu falei, Belial está aí. No Antigo Testamento, era muito usual falar a respeito de Belial. Era usual, como eu falei aqui, tinha 26 vezes que fomos na palavra e pudemos ver a respeito de Belial. E sempre usando o termo filhos de Belial. E hoje eu quero que nós venhamos a entender. E fala comigo: eu sou filho da luz. Fala comigo: eu tenho um pai. Amém, meus irmãos? Nós somos filhos da luz, nós temos um pai. E nós não queremos de maneira alguma ser chamados de filhos de Belial. E é por isso que aqui há uma analogia. Bom, Belial, como nós falamos, é um nada, é inútil, é a iniquidade através de manifestações no ser humano. Bom, nós não sabemos ao certo, porém nós temos na Bíblia as características dos filhos de Belial. E isso é importante para nós, porque se para sermos santos e continuarmos em caminho de santificação, nós precisamos entender esses princípios de Belial para fugirmos dele. Pois a palavra aqui é muito bem clara, no versículo 17, presta atenção: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Fala assim comigo: sair, apartar. Nós precisamos ficar atento às palavras do Senhor. Tem algo que Ele faz por nós e tem algo que nós fazemos e cabe somente a nós. E uma das coisas, o Senhor quer dizer o seguinte: fuja de tudo aquilo que tem característica de Belial, dos filhos de Belial.
E nós vamos ver que essas características perpetuam durante todos os anos, durante toda a nossa caminhada, e hoje estão aí latentes como nunca. E o Senhor está falando: se você se deixar levar pelas características dos filhos de Belial, você estará saindo do caminho de santidade. Quero só fazer uma observação: ser santo não é ser perfeito. Amém, meus irmãos? Perfeito é Deus. Nós precisamos arrancar da nossa mente tudo aquilo que nós trazemos, tudo aquilo que veio por um desvio da igreja, algo que, ser santo é como se fosse ser perfeito, e isso já nos desanima. Por quê? Porque, olha, eu não sou perfeito, pastor, eu nunca vou ser santo, então desisti. E se nós tomarmos esse caminho, estaremos realmente fora da presença do Senhor. Então são características que hoje estão aí no meio da humanidade. A primeira, eu quero pegar com vocês, nós vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Volta comigo. Então nós vamos pegar aqui todas as características de filhos de Belial. Segundo ponto, que é característica de Belial. Vamos um pouquinho mais à frente na Bíblia aí, 1 Samuel. Quero pegar com você 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Outra característica dos filhos de Belial, que diferem dos filhos da luz. Os filhos da luz têm as características do Pai da luz, aquele que é luz, que é o Senhor, aquele que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Agora, aqueles que caminham nessas características que eu estou citando, é filho de Belial. Olha só que interessante, eu quero pegar alguns versículos para chegar no ponto. Capítulo 10 de 1 Samuel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Então nós vemos aqui a unção de Saul. Amém, gente? Um pouquinho mais à frente, versículo 10. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Amém, meus irmãos? Quando nós falamos de Saul, geralmente a gente já tem aquela característica, aquela questão de falar: Saul foi um homem que não foi no segundo o coração de Deus. Davi foi. Realmente, Davi foi um homem segundo o coração de Deus pela sua característica. Porém, Deus escolheu Saul e ungiu Saul, e o poder do Espírito estava sobre Saul até ele errar. Amém? E olha só, no finalzinho do capítulo 10. Mas os filhos de Belial disseram: como pode esse homem nos livrar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presentes, mas ele o fez como surdo. Os filhos de Belial, eles desprezaram a unção que estava sobre Saul. E essa é uma característica, uma segunda característica dos filhos de Belial. É desprezar os ungidos de Deus, desprezar aqueles que Deus escolheu e ungiu. Amém, meus irmãos? Eu quero deixar claro aqui que os ungidos do Senhor são pessoas que o Senhor escolheu e ungiu e capacitou, e o poder do Espírito agirá sobre a vida deles para trazer bênção sobre o povo de Deus. E uma segunda característica de filhos de Belial é desprezar aqueles que são ungidos do Senhor. E a palavra é muito bem clara: ai daquele que mexe com o ungido do Senhor. Davi sabia muito bem dessa característica e dessa palavra do Senhor, tanto que ele jamais levantou a mão sobre a vida de Saul, até Deus agir sobre a vida dele, pois era ungido do Senhor. Mais uma aqui, só mais um ponto para nós entendermos. Vai comigo em 2 Samuel. Então nós vimos aqui os filhos de Belial agindo. 2 Samuel agora, capítulo 20. Então nós vemos que eles foram contra Saul. Pode ser que esteja na sua mente: então eles deviam saber que Saul logo iria errar e que teriam problemas com Saul. Talvez eles tivessem tido uma revelação de Deus, por isso que eles não aceitaram a unção de Saul. Não tem nada disso. Porque olha só, agora em 2 Samuel, capítulo 20. Pega aí comigo. Amém? Ora, achou-se ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim,
o qual tocou trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem na herança do filho de Jessé. Cada um a sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá seguiram o seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Então presta atenção, não é questão de que Saul, eles tiveram uma revelação de Deus e por isso eles não aceitaram a unção de Saul. Não é porque o Espírito revelou a eles: olha, eu não concordo com esse ungido de Deus, porque eu sei que ele vai dar problema. Meu irmão, enquanto estiver nas mãos do Senhor, é Deus que trata aqueles que são ungidos do Senhor. Amém? Esses mesmos filhos de Belial, agora nós vemos aqui um homem chamado Seba. Ele vai e toca uma trombeta. Quando Davi venceu e realmente assumiu o trono, depois da morte de Saul, esse homem, filho de Belial, ele agora toca uma trombeta e fala assim: nós não seguiremos ao filho de Jessé, nós é que vamos tomar conta desse país. Então nós vemos claramente, fala assim comigo: os que desprezam ungidos de Deus são filhos de Belial. Amém, meus irmãos? E a palavra é muito bem clara: apartai-vos deles. Então nós vemos aqui, com Saul, os filhos de Belial deram problema. Com Davi, os filhos de Belial deram problema. E não parou por aí, meu irmão. Vamos um pouquinho mais à frente. Vai agora comigo em 2 Crônicas, para você entender esses princípios aí de ir contra os ungidos do Senhor. 2 Crônicas, eu quero pegar contigo aí capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7. Acharam aí? Ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, indeciso de coração, e não lhes podia resistir. Então nós vemos aqui outra característica. Eles não aceitaram Saul, eles não aceitaram Davi. Agora o filho de Salomão, chamado Roboão, eles também não aceitaram a liderança deles. Ou seja, uma característica de filhos de Belial é ir contra a liderança, ir contra os ungidos de Deus, é se levantar contra. Pode ser esse, pode ser aquele. Meu irmão, quem tem essa característica de filho de Belial pode mudar. Pode ser Saul, pode ser Davi, pode ser Salomão, pode ser Roboão. Eles sempre irão contra. Por quê? Porque toda autoridade foi instituída por Deus, inclusive autoridades que Deus coloca sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre o Israel do Senhor. E os filhos de Belial sempre se levantarão contra. Amém, igreja? Então nós vimos aqui, e a palavra fala: fugir. Fala comigo: fugir destes. Também apartai-vos destes. Essa é a segunda característica. Então vimos que os filhos de Belial têm uma tendência para problemas sexuais ilícitos. Os filhos de Belial sempre se levantarão contra as autoridades instituídas pelo Senhor, principalmente com relação ao seu povo. A terceira característica, vai comigo agora em 1 Reis. Então nós estamos vendo aqui as características dos filhos de Belial. 1 Reis, capítulo 21. Estou pegando aqui alguns pontos. São vários pontos na Bíblia mostrando a característica dos filhos de Belial. Então vocês viram que não é uma raça, não é um povo, não é, e sim aqueles que carregam determinada característica. E obviamente que quem está por trás é o inimigo, é Satanás, é Lúcifer com os seus anjos caídos. Olha só que interessante, capítulo 21 de 1 Reis, capítulo 21. Esse capítulo 21 fala da vinha de Nabote. O rei Acabe, certo dia passeando, vindo, e ele olha as vinhas de Nabote, e fazia divisa com a sua terra. E ele resolveu, achou aquilo lá bonito, e queria fazer uma horta naquela vinha de Nabote. E não tem nada a ver com a horta, porém, ele chegou para Nabote e falou assim: olha, eu sou rei, e eu quero comprar a sua terra.
E Nabote falou assim: de maneira alguma, não vou vender, não posso, esse aqui é meu sustento, é o que eu herdei da minha casa, da minha família, não vou vender, eu sei que o senhor é rei, porém não venderei. E olha só que interessante, ele começa a ficar triste, chorando. A sua mulher, a Jezabel, tem uma ideia maravilhosa. Falou: não, para com isso, você é rei, deixa comigo que eu vou dar um jeito na trazer a terra de Nabote para você. E olha só que interessante, capítulo 21, versículo 10. Ponde de fronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfema contra Deus e contra o rei. Depois levaremos para fora e apedrejai-o até que morra. Muito simples. Jezabel teve uma ideia brilhante. A Jezinha, olha, é uma coisa assim, que é só com o rei Acabe. Acabou com Israel. Falou assim: olha, não tem problema nenhum, rei, fica tranquilo, eu vou arrumar 2 testemunhas falsas, mentirosos. Fala assim comigo: filhos de Belial são testemunhas falsas, são mentirosos. Quem é o pai da mentira? E foi 2 palitos, não precisou muita coisa para que a ideia de Jezabel realmente fosse colocada em prática. Achou 2 filhos de Belial. E olha só, versículo 13, um pouquinho mais na frente. Eu sei que vocês conhecem essas passagens. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se de frente dele, e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade, o apedrejaram, e ele morreu. Matou Nabal para tomar posse da sua terra, em cima de testemunhas falsas, mentirosos. E quantas vezes nós vemos essa característica, misericórdia, no meio do povo de Deus, testemunhando coisa que não viu, que não sabe, só para ver o circo pegar fogo, só para ver as coisas acontecerem, porque eu às vezes não gosto de determinada pessoa, ou eu tenho qualquer apatia com ela, antipatia. E aí de repente eu sou usado pelo inimigo para testemunhar coisas contrárias àquela vida, enquanto que eu devo semear o amor. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: filhos de Belial são mentirosos, são testemunhas falsas. Bom, o restante da história aqui depois vocês vão saber, vocês conhecem, né? O que aconteceu também com o rei Acabe por causa dessa atitude. Porém, foi levantado testemunhas falsas. No livro de Provérbios nós vemos o Provérbios de Salomão dizendo: tomai cuidado com as testemunhas de Belial, falando a respeito do quê? Das testemunhas falsas, aonde levantam coisas, aonde acusam onde não deve ser acusado. Então essa é mais uma característica dos filhos de Belial. Vamos mais uma? Amém? Vamos comigo, rapidinho, livro de Provérbios agora. Depois do livro de Salmos, vamos lá no livro de Provérbios. Quero pegar com vocês mais uma característica dos filhos de Belial. Provérbios capítulo 6. A palavra, ela nos dá toda a característica dos filhos de Belial. E é por isso que no Novo Testamento, na exortação à santidade, fala que não tem comunhão aqueles que são filhos do Senhor, pelo sangue de Cristo, com os filhos de Belial. Amém, meus irmãos? Não tem como. É como água e óleo, não se mistura. Olha só, capítulo 6. Pega comigo aqui a partir do verso 10. Amém? Não, 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, anda com perversidade na boca, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal e anda semeando contendas. Amém? Os filhos de Belial também têm essa característica aqui, são maliciosos, agem com sinais, brincam com os outros, brincam com a sinceridade e o coração dos outros, faz sinais.
Então é aquela questão de estou conversando e estou fazendo sinal para o outro para denegrir essa imagem, diminuir determinada pessoa, para fazer dela às vezes motivo de chacotas, de brincadeiras. Filhos de Belial agem dessa maneira, fazem sinais com as mãos, sinais com os olhos. Filhos de Beliais não andam na sinceridade de coração com relação às pessoas, brincam com a alma, com o sentimento do próximo, fazendo sinais. Aquela história, desculpe aqui a comparação, quem já jogou truco? É cheio dos sinais, né? Estou dando uma comparação. Olha, eu estou correndo contigo, você está comigo, eu vou fazendo sinais. Para quê? Para que uso de sinais? Sinais com os pés, sinais no andar. E olha, presta atenção, meus irmãos. Eu quero dizer o seguinte: filhos de Beliais usam sinais. O homem de Deus, aquele que é do Senhor, não precisa de sinais. Nós já carregamos um único sinal na nossa testa: filhos do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Nós não precisamos, não necessitamos de sinais para enganar os outros, para ludibriar, para passar por cima, para ter vantagem sobre outros. Existem muitas coisas por aí. Eu vou dizer para vocês, tudo aquilo que é repleto de sinais, fujam. É característica de filhos de Belial. Nós não precisamos de sinais externos para demonstrar a quem nós cremos e quem move na nossa vida. Muito menos para dominar sobre qualquer tipo de pessoas. Para brincar, fazer chacotas ou dominar. Amém, meus irmãos? Fala assim comigo: filhos de Beliais sempre agem com sinais para engano. Amém, meus irmãos? Mais uma característica, a quinta. Eu quero pegar mais essa que é importante. Vamos comigo em 1 Samuel agora. Mais uma característica dos filhos de Belial. Então nós estamos pegando todas as características para a gente entender o que diz a palavra. No comecinho do livro de 1 Samuel, capítulo 1. Não sei o que está acontecendo aqui, que está dando microfone. Abaixe um pouquinho o meu microfone. Só um pouquinho. Amém. Capítulo 1. Aqui no capítulo 1, fala do nascimento de um grande homem de Deus pela palavra, pela promessa do Senhor. Um homem chamado Samuel. Ele foi ao mesmo tempo juiz, foi profeta e já instaurou e colocou o reino sobre Israel. Amém, meus irmãos? E aqui nós vemos, a sua mãe, que chorando, Ana, está no templo chorando e pedindo para Deus, porque ela é estéril e queria um filho, e estava ali orando, chorando, e falava com Deus, mas mexia somente os lábios. E o sacerdote Eli, a hora que vê essa cena, começa a censurá-la. E vai comigo, capítulo 1, versículo 16. Amém? Acharam aí? Olha o que ela responde. Vamos pegar no versículo 15 só para a gente entender. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então aqui nós vemos, o sacerdote Eli começa a dizer que ela está embriagada. E até peço perdão aqui, ali, eu sou atribulada de espírito. Então ela estava ali pedindo ao Senhor, ela estava fazendo uma oração silenciosa ao Senhor. Ela não estava bêbada, ela não estava sob bebida forte, nem vinho, nem coisa alguma. Outra característica de filhos de Belial é a característica de estar sob efeito de bebidas, entorpecentes e etc. Hoje em dia não é só bebida que tira o nosso senso, a nossa mente, o nosso pensar, o nosso raciocínio. Eu quero dizer o seguinte: quando nós falamos de vícios, quando nós falamos de bebida, eu quero dizer que a bebida, ela tira
tudo aquilo que nós temos de senso, de raciocínio. Se isso fosse bom para as nossas vidas, e depois qualquer dia nós podemos ter um estudo com relação a isso, porque vem muitas teorias em cima disso, porque pode, porque isso, porque aquilo, porque Paulo falou a Timóteo para tomar um pouquinho de vinho e etc. Não vou entrar agora em detalhes, mas eu quero dizer o seguinte: o filho de Belial sempre vai estar embriagado, tem tendência ao vinho, à bebida, e hoje em dia vamos colocar a tudo aquilo que tira o meu senso comum, que faz com que eu perca o meu raciocínio. São vícios que nós devemos evitar, amém, meus irmãos? Fala assim: filho de Belial se embriaga. Mas aí vem aquela questão: pastor, mas fica tranquilo, eu bebo socialmente. O que é socialmente? Se isso fosse verdade e não tivesse problema algum, não haveria essa lei zero para que nós pudéssemos dirigir um veículo. Vocês sabem que agora é tolerância zero, já há algum tempo. E louvado seja Deus por essa lei. Mesmo assim, muitos não seguem e não dão a mínima. Por quê? Você perde pouca coisa de bebida alcoólica, você perde a noção. Esse tempo atrás a Laís até mandou para a gente uma feira, um negócio lá na cidade dela, e eles pegavam, punham um óculos, daqueles óculos 3D, né? E faziam uma simulação para você andar a pé, como se tivesse bebido somente meio cálice de vinho. E aí eles filmavam você com aquele óculos andando. Você tinha certeza que estava andando retinho. E as pessoas todas que estavam lá rindo, né? Porque você ia... Aí tinha um simulador de carro. Um copo de cerveja. O que é isso? É nada. E com esse mesmo óculos, você tinha que dirigir o carro. E vinham de muitas situações. Um fechava, outro ultrapassava, atravessava um cachorro, coisa assim. E via aparecendo no simulador o resultado. Você raspou em carro, você bateu no outro, atropelou a velhinha, matou o cachorro, e achando que está tudo bem. E isso, meus irmãos, está toda a atitude. Os filhos de Belial embriagam-se, vão atrás de entorpecentes, e agora estou falando também não só bebida, tudo aquilo que está por trás, toda droga, tudo aquilo que faz com que você perca o seu raciocínio e a sua razão. E o Senhor aguarda e espera que nós prestemos a Ele um culto. Culto o quê? Racional é com o uso da razão, uso completo, 100% da nossa razão. Amém, meus irmãos? E essa é a quinta e última característica. Então nós vimos aqui várias características dos filhos de Belial. Agora voltemos à carta de Paulo aos Coríntios, rapidamente, para nós encerrarmos. Então nós vimos que os filhos de Belial praticam atos sexuais ilícitos. Os filhos de Belial desprezam aqueles que são ungidos do Senhor, aquele a quem Deus escolheu. Os filhos de Belial são mentirosos e muitas vezes usados como falsas testemunhas. Os filhos de Belial são maliciosos e usam de sinais e artifícios para enganar, ludibriar e passar sobre pessoas. Os filhos de Belial se embriagam. E agora nós vamos tomar posse da promessa do Senhor. Amém? 2 Coríntios capítulo 7. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor ao Senhor. Amém? Fala assim: cabe a mim fugir das características dos filhos de Belial. Você crê nisso, meu irmão? Deus faz o sobrenatural, o natural cabe a nós. E se Ele deixou claro que nosso processo de santificação está aqui, fugir de tudo aquilo que é de Belial, porque quem tem as características de Belial não está com Cristo. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos orar ao Senhor.
clamar o perdão e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que venha a ser repreendido agora toda artimanha do inimigo, todo levante que tenta trazer algo diferente do que aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O poder, o agir do Senhor está sobre as nossas vidas, está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai,